Boa noite a todos. Agora o coração está mais calmo, né, Rejane? Queridos, desculpa, eu me confundi no horário, achei que era o culto às 8 horas. Isso depois de ver o cartaz várias vezes. Mas é isso que acontece quando vai chegando o fim do ano. Eu acho que a nossa cabeça ela vai ficando cheia de coisa e a gente acaba fazendo muita confusão. Mas vamos então ao assunto. Antes eu peço que você curve a sua fronte. Vamos falar novamente com Deus, para que o Espírito Santo me use como um canal de bênção e dá a mensagem que vem do céu para o coração de cada um aqui. Querido Deus, te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um vaso quebrado, mas aqui o que importa, o personagem principal é o Senhor. Então, tudo que eu venha falar aqui não venha de mim, mas que venha de Ti. Me encha com o Seu Santo Espírito, para que o que eu fale aqui atinja cada coração e que cada um que estiver aqui ou assistindo em seu lar, onde quer que esteja, receba a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada. Queridos, olha, eu vou confessar para vocês, esse já é o quarto sermão que me pedem e vem o mesmo assunto, a fé. Eu acho o seguinte, ou eu estou precisando de muita fé, que já precisei de 4 sermões para me aproximar e me aprofundar nesse assunto, ou vocês estão precisando de mais fé. Ou todos nós precisamos de fé. Ainda mais nesses dias, não é verdade? Eu não sei vocês, gente, mas eu estou olhando o mundo, eu falo, Jesus, está difícil de manter a sanidade mental com tanta coisa acontecendo. E é aí que entra a fé. A fé que tem um Deus, um Criador, que é onipotente, onisciente e onipresente, e Ele está no controle de tudo. Para iniciar, então, o nosso tema sobre a fé, que é a cura pela fé à distância, nós vamos iniciar lá no milagre que está descrito no livro de João, capítulo 4, verso 49 a 54. Se vocês quiserem, eu não vou ler, que eu acho que eu prefiro contar a história, tá? Então, eu vou contar a história. A história é o seguinte, Jesus estava lá com seus discípulos em Caná. Caná, para quem não sabe, é a cidade lá onde ocorreu o primeiro milagre, que Jesus transformou a água em vinho, no casamento, certo? E esse, inclusive, que fala aqui no livro de João, é o segundo milagre descrito nesse livro, que foi o quê? A cura do filho de um oficial. Então, esse oficial do governo lá, um soldado, um general, chegou desesperado para Jesus e falou assim, Senhor, mestre, vem comigo, vamos descer para a minha casa, para o Senhor curar o meu filho. Ele está muito doente. O que Jesus fez? Jesus falou, fica tranquilo, pode ir para casa, que o seu filho está curado. E aí a história traz que o oficial ele nem questionou. Ele, beleza. Virou as costas e seguiu o seu caminho. No outro dia, ele chegou lá e os servos dele disseram, olha, seu filho foi curado, ele está bem. E ele perguntou, tá, desde que horas? Ontem, em tal horário ali, próximo da 9h. E ele viu que era bem o horário que ele pediu para Jesus curar o seu filho. A Bíblia ela traz relatos de fé de várias pessoas, mas Jesus ele elogiou a fé de algumas pessoas. E se você vê, Jesus elogiou a fé desses oficiais que não eram do povo crente na época, não eram judeus. Então esse pessoal que não tinha a base da crença do Messias, é o pessoal que Jesus mais elogiou pela sua fé. Foi a cura desse oficial, a mãe da menina, a mãe cananeia, eram pessoas que não eram, vamos dizer, não estavam no rol dos crentes da época.
E Jesus elogiou a fé dessas pessoas. Ou seja, quem não tinha o conhecimento demonstrou mais fé do que aqueles que eram da casa. Não é? E aí, baseado nesse milagre, a gente vê pelo elogio de Jesus que isso agradou a Deus. Em Hebreus 11, verso 6, inclusive vai ser esse o capítulo que a gente vai discorrer hoje no sermão, diz o seguinte, Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, você buscar a Deus já é um ato de fé, certo? Concorda? Hoje em dia, ainda mais nos dias de hoje, né? Você vai buscar quem que é Deus. Muitos não conseguem nem definir quem é Deus. Então, buscar a Deus já é um ato de fé. Requer fé. Mas vai além disso aqui o verso. Ele diz o seguinte: aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O que isso quer dizer? Você vai buscar a Deus, mas você já vai ciente que você vai receber algo. Que você vai ser recompensado. Então, não é aquele negócio de buscar a Deus. Não, é você buscar a Deus. Eu estou buscando a Deus porque eu sei que Ele vai me responder. Eu sei que Ele vai me recompensar. Isso é o exercício da fé. E é essa fé que agrada a Deus. E, não importa quem você seja, não importa o tanto de dinheiro que você tenha, o seu status social. Se você não tem fé, não vai agradar a Deus, não. Entendeu? Não importa quem você seja. Inclusive, existem histórias de pessoas muito simples que tinham uma fé gigante, e é isso que agrada a Deus. Continuando, então, vamos entrar agora no capítulo de Hebreus 11, verso 1. Lá diz o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, essa é a definição de fé. Você acreditar em algo que você não vê, né? É você ter a certeza e a convicção de algo que está por acontecer. Existe uma frase que eu acho muito interessante, que ela disse assim: fé não é ver para crer, fé é crer para ver. Tá? Vamos falar de novo? Fé não é ver para crer, fé é crer para ver. Então, a nossa fé ela não tem que se basear em fatos científicos, não. A fé ela se baseia no crer, e a partir da fé que vai vir o fato propriamente dito. Certo? E aí, o apóstolo Paulo, ele traz essa definição, quando você estuda Hebreus capítulo 11, lá, ele traz lá uma definição de fé e também várias manifestações da fé ali, ele descreve muito bem e traz exemplos de fé também. E uma das coisas que deixa bem claro nessa questão de fé ser uma certeza e uma convicção é o seguinte, vamos lá, a fé, ela não convive no mesmo ambiente que a dúvida e hesitação. Então, se você está com um pedido no coração para Deus, se você está ali no seu caminhar, na sua jornada, você está com dúvida e hesitou, a fé já não está mais ali. Eu vou pedir a Deus por um propósito. Se você tem dúvida que Deus pode cumprir aquilo ali, a fé já não está mais ali. Então, a fé não convive no mesmo ambiente que a dúvida e a hesitação. E a fé, ela se baseia na esperança e não em fatos. Outra coisa, a fé verdadeira é totalmente fundamentada na confiança em Deus e na sua palavra, e não nas circunstâncias. Eu achei essa frase fantástica. Por quê? Muitas vezes a gente baseia a nossa fé no que está acontecendo na nossa vida no momento, ou até no que a gente está sentindo. Por exemplo, se você está indo bem, se está tudo às mil maravilhas na sua vida, opa, Deus está comigo, está tudo certo.
Só que quando começa a dar tudo errado, o que acontece? Ah, Deus me abandonou. Não é assim? Só que fé não é isso. Deus, Ele está com a gente, Ele está com seus filhos nos bons e nos maus momentos. O bom pastor, ele está com a gente nos picos, no topo e no vale. Não é verdade? Então, quando a gente tem consciência de que Deus está com a gente em todo momento, isso é a fé. Basear, independente da circunstância, do momento que a gente está vivendo. Outra coisa são os nossos sentimentos. Gente, eu falo do sentimento porque é uma grande dificuldade que eu tenho. A tentação de você basear a sua fé no que você está sentindo. Os nossos sentimentos, né, Regiane, que está aqui, conhece muito bem sobre esse assunto, os nossos sentimentos, eles são muito volúveis. Você sabia que até o que você come interfere no que você está sentindo agora? Ou então, se você ouvir uma música, essa música pode ativar um gatilho dentro de você e mudar totalmente o sentimento que você tem agora, para algo negativo ou algo positivo. Então, os nossos sentimentos, eu acordei hoje muito na bad, Deus não está comigo, está tudo errado, eu não tenho fé nenhuma, eu não acredito em nada. Quantos aqui nunca se sentiram assim? Se sentiu abandonado por Deus quando estava mal? Eu já me senti. Só que lembre-se, isso é apenas sentimento. O fato real é que Cristo, Deus, Ele não se baseia, o relacionamento dele conosco não é baseado no nosso sentimento. A nossa fé tem que ser baseada em quem Ele é, na palavra de Deus. E Hebreus 11, então, aí você fala, pô, Milena, mas você fala assim, né? Mas e como que as pessoas, dá um exemplo, né? Quem que consegue viver dessa forma, tão convicto e tão firme na fé? Basear a sua fé na pessoa e na palavra de Deus e não em circunstâncias e sentimentos. Aí Hebreus 11 traz uma série de pessoas, aí ao longo da história, que nós vamos falar agora, como exemplos vivos de fé. Né? Começando, olha só, ele traz uma série de fatos. Que fatos encontramos sobre a fé em Hebreus capítulo 11? Primeiro, a fé, ela nos dá certeza que Deus cumprirá as suas promessas. A gente leu lá, Hebreus 11, verso 6, que Deus, ele é galardoador. Então, se eu for, eu vou ter um retorno. Deus, ele vai me recompensar. A segunda a fé nos leva a aceitar Deus como o Criador do universo. Então, se você tem dúvida aí de como o universo surgiu, Hebreus 11, no verso 3, diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas invisíveis. E agora? E agora? Se você precisa da ciência para confirmar a sua crença na criação, já era. A gente tem que entender que a ciência, ela é limitada. Ela limita o poder de Deus. A criação, um universo inteiro surgir a partir do nada, apenas da palavra de Deus, não tem ciência que vai conseguir provar isso. A única coisa que explica é a fé, é a convicção no poder de Deus. A fé, ela nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Quando nós lemos ali Hebreus 11, a partir do versículo 8, 19 até 29, nós temos ali a história do patriarca Abraão. E aí ele fala, olha, Abraão, pela fé, ele deixou a sua casa, os seus pais, e foi para uma terra totalmente desconhecida. Ele partiu sem rumo, porque Deus falou, Abraão, deixa a sua terra, a sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te falar. Abraão pegou as trouxas, a esposa, e foi. Isso é uma atitude de fé. E a gente vai vendo na trajetória de Abraão, ele teve seus altos e baixos. Como um ser humano, ele também falhou. Ele chegou ali no Egito, falou que a esposa era irmã, então meio que não creu ali, a fé vacilou na questão ali com a sua presença ali no Egito, falou que a esposa era irmã e não creu muito na providência divina.
E aí deu um rolo ali, mas a gente vai vendo que, mesmo assim, ele vai confiando em Deus e a sua fé vai crescendo cada vez mais. O ponto alto da fé de Abraão foi quando ele chegou lá no monte. Alguém sabe o nome do monte? Aí as crianças da escola. Hã? Nossa, gente. Moriá. Moriá. Quando Deus chegou e falou assim para ele: Abraão, eu quero que você entregue o seu filho como um sacrifício para mim. E o que Abraão fez? Sabem da história? Então, eu vou continuar. Ele pegou, saiu de fininho, não contou nada para a esposa, porque corria o risco dela atrapalhar, né? Mulheres, eu sei que não é fácil dizer, mas é a Bíblia que está falando, entendeu? Então, a Sara, ele ficou em off ali com a Sara para ela não interferir. Porque o homem da fé era o Abraão. Falei. E ele pegou o filho e levou lá para o monte. Só que no coração dele, qual era a convicção? Ele estava crente na promessa que Deus falou, ó, a sua descendência, você vai ter uma grande descendência a partir do seu filho Isaque. É a partir dele que vai vir a sua descendência, essa grande descendência que vai, né, maior que as estrelas do céu e a areia do mar. Deus falou isso para ele. Então, firmado nessa promessa, ele creu que ele podia entregar o filho, sacrificar o filho, mas Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele e manter essa promessa de uma grande nação que ele teria. E com essa convicção, ele entregou e aí, para quem não sabe o final da história, né? Ele foi lá para sacrificar o filho. Quando ele levantou o punhal lá, o que aconteceu? Deus chamou ele do céu e falou, ó, não, filho, já vi que a sua fé, né, é o suficiente, pode salvar o menino. E ele olhou para o lado, salvar não, né? Pode soltar o menino. E aí ele olhou para o lado e tinha ali um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. Que prova de fé, né? Por isso que falam que Abraão é o pai da fé, viu? Abraão é o pai da fé porque a gente vê que a fé dele foi provada várias vezes. E continuando, então Abraão foi um que agiu segundo a vontade de Deus. Outro fato é que a fé nos faz enxergar Jesus Cristo acima de todas as coisas. A partir do verso 26, Hebreus 11 traz a história de Moisés. Ele cita que Moisés, ele abriu mão do conforto que ele tinha no Egito. Para quem não sabe, Moisés, ele foi encontrado no cestinho, no rio Nilo. Aí a princesa foi lá, criou Moisés, no bom e no melhor. Ela queria que ele herdasse o trono e virasse o governador do Egito. É uma história legal? É boa para o povo de Israel? Poxa, Moisés virar o rei, o faraó? Claro que é. Mas esse não era o plano de Deus. O que aconteceu? Chegou lá, o Moisés viu que os seus irmãos estavam sofrendo. E aí eu acho muito interessante que aqui no verso 26 diz o seguinte, fala assim, ó, porquanto, aí eu vou explicar, mas pode colocar o verso ali. Olha lá, ó, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ou seja, Moisés, ele abriu mão da boa vida do Egito para sofrer com seus irmãos, já consciente do Messias que viria. Se vocês não sabem, tá? A vinda do Messias desde lá do início e o sofrimento do Messias já era algo que estava intrínseco no coração de Moisés. Ele já tinha certeza. Então, ele abriu mão das riquezas e da boa vida do Egito para sofrer. E é isso que a fé faz. Ela nos mantém firmes. Ela nos mantém firmes, considerando o sofrimento de Cristo acima de todas as coisas. Ai, o que é isso? É o seguinte, meu filho, nessa vida a gente vai sofrer. Vai sofrer. Já está difícil, né? Quanta coisa que está acontecendo lá em Israel. O sofrimento, ele vai fazer parte. Mas pensa o seguinte, quando você sofre, até eu vou falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Quando você sofre em nome de Cristo, você se torna um coparticipante do sofrimento de Cristo. E se você mantém a sua atitude
firme em relação a isso, Ele vai te recompensar. Vamos continuar. Outro fato é a fé nos faz vencer grandes batalhas. A fé nos faz vencer grandes batalhas. No verso 30 diz o seguinte, que pela fé as muralhas de Jericó foram derrubadas. O povo de Israel estava lá 40 anos esperando para entrar na terra prometida. Chegou lá, ficou girando em volta de Jericó 7 dias. E depois, no grito, derrubaram lá a muralha de Jericó. Isso aqui é fé, hein? No peito, hein? Nem os meus agudos aqui chegam nos pés lá, viu, Regiane? Então, queridos, a fé, ela nos faz vencer grandes batalhas. Isso está descrito lá, a Batalha de Jericó. Foi puramente pela fé. Isso deixa muito claro. A fé nos faz triunfar em grandes batalhas. E hoje, gente, a gente passa por batalhas em nossa vida. Se a gente se manter firme com a nossa fé, e falo isso para mim também, quando a gente se posiciona, não, esse assunto está tirando a minha paz, mas eu, em nome de Jesus, eu vou vencer essa batalha, isso não vai me abalar. Eu vou falar para vocês, o Espírito Santo, ele faz a gente ficar firme, ficar em pé e vencer essas batalhas. O outro fato é, a fé, esse já tem a ver com o que eu falei. A fé nos mantém firmes em momentos de grandes dificuldades. Agora vem um assunto que eu acho até que é o ponto alto do nosso sermão, que ele traz aqui, é a partir do verso 35 a 38. Esse trecho, nesse capítulo de Hebreus 11, eu fico até assim, é um trecho que mexe comigo. Me emociona, porque ele mostra um lado da fé que a gente não gosta, que a gente não quer. É um lado da fé que muitos pregadores não gostam de falar. Porque assim, é muito fácil você pregar lá, né? Poxa, Abraão foi um homem rico, um homem próspero, viveu a vida, fez tudo certinho, morreu tranquilo lá na terra prometida. Cumpriu o propósito dele, certo? Moisés bateu o cajado, abriu o mar. Não é legal isso? Não é lindo? O povo de Israel lá gritou, caiu a muralha, conquistaram. Então, é lindo a fé nos momentos de vitória. Mas, outro exemplo. Quando Elias fez oração e desceu fogo do céu. Meu Deus! Né? Que maravilha a fé nesse momento. Só que a parte difícil de pregar da fé é que a mesma fé que conduziu a essas realizações é aquela fé que fez com que Moisés não alcançou a terra prometida. Elias teve que sair correndo para o deserto e caiu em depressão. Entre os versículos 35 e 38, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pela fé, essa fé que fez grandes prodígios, pela fé alguns foram apedrejados, perseguidos, torturados, provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos, andaram errantes pelos desertos, montes, covas, e por fim, foram mortos. E agora? Foram mortos. Eu não tenho aqui. Sabe o livro Grande Conflito? Esse que a gente está entregando aí? Tem um capítulo que fala sobre os valdenses. Os valdenses foi um povo ali que surgiu na época, ali na Idade Média. E eles traduziam a Bíblia, sim, eles foram rejeitados pela sociedade, eles foram viver nos montes. E eles eram muito perseguidos.
E ali no livro, até no livro original, que é a versão maior, traz um detalhamento de vários livramentos que eles tiveram. Eles corriam pelas montanhas, aí os soldados vinham atrás deles. Aí surgia neblina, então tinha livramento. Naquele momento eles foram libertos. Então, em vários momentos eles tiveram livramento. Só que assim, eles foram muito perseguidos, muito perseguidos. Até que chegou um ponto que não sobrou ninguém. Morreram todos. Todos foram mortos. E mais, tiveram cristãos nessa época, lá na igreja primitiva, foram perseguidos, eram jogados nos coliseus. E aí? Essa fé motivava eles. E o que levou essa fé a eles? A morte. Poxa vida. Esse seria um lado obscuro da fé. Muitos aí pelo mundo afora dizem o seguinte, alguns dizem, se você tiver fé, a sua vida não vai ter problemas. Mentira! Porque segundo o apóstolo Paulo, uma fé também pode ser a causadora dos seus maiores problemas. Então hoje, você está no seu trabalho, você é perseguido, as pessoas não gostam de você, você não sabe, nem entende porque você muitas vezes é rejeitado nos locais que você está. Aqui, ó. No final de Hebreus 11, ele diz o seguinte, ele fala dessas pessoas, e ele diz assim, são pessoas que o mundo não era digno. Então, se você está sendo perseguido agora por essa fé, pense, o mundo não é digno de você. O mundo não é digno de você. Você é um servo de Deus. E se você está passando por isso, você está participando dos sofrimentos de Jesus Cristo. Amém? Mas não fica por aqui. Essas pessoas morreram. Só que vem mais um fato. A fé ela nos mantém firmes mesmo quando não obtemos a concretização da promessa. Essas pessoas, pela fé, elas perderam sua vida. E no verso 39 e 40 diz, ó, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles passaram por esse processo de aperfeiçoamento e serviram de exemplo para nós hoje, para que nós possamos ser aperfeiçoados, assim como eles foram também. E quando chegarmos lá na volta de Cristo, todos nós estaremos aperfeiçoados, perfeitos, para receber a glorificação, o verdadeiro galardão. Amém? Então, queridos, leiam Hebreus 11. Guarde essas palavras em seu coração. Veja os heróis da fé. E pense o seguinte, hoje, nós somos esses heróis da fé. Ai, mas como que eu faço? Como que eu posso aumentar a minha fé? Olha só a atitude, voltando à história agora do oficial. Jesus falou, ele acreditou. O que ele fez? Ele confiou em seu coração, virou as costas e foi cuidar da vida dele. Essa semana, eu estava passando por um momento assim, coitado, eu tenho dó do meu marido, porque eu tenho certeza que não é fácil ser meu esposo. Não é fácil. Porque eu sou uma pessoa muito sensível para algumas situações, então fica esse altos e baixos de emoções. E eu estava num momento de luta muito grande. Até que eu cheguei para Deus assim, eu falei, ó, essa situação está tirando a minha paz. E eu não aguento mais, eu não tenho mais forças.
Então, a partir do momento, eu entrego para o Senhor resolver isso em nome de Jesus e eu não vou esquentar a minha cabeça mais com isso. O Senhor resolve. Eu acho que... E eu falei em voz alta, tá? E bem alto. Se tivesse um vizinho na hora ali, provavelmente escutou. Eu sei que por eu falar alto ali, eu estava sozinha em casa. Olha, pasmem, eu senti um alívio. Eu senti um alívio que eu não sei explicar. E eu fui cuidar da minha vida. Levantei, fui tomar banho, arrumar a casa que estava precisando. Fui fazer as minhas coisas. Queridos, de tarde, depois do almoço, próximo a umas 15 horas, ele me respondeu. E me respondeu de um jeito tão simples, tipo dizendo assim, ô, Milena, você queria que eu fizesse coisas sobrenaturais, né? Mas eu movo tudo, o sobrenatural. E a sua resposta, só com o natural mesmo eu resolvo, minha filha. Então, fique em paz, que eu já resolvi para você. E ele resolveu. E foi ótimo. E hoje eu estou contando para vocês, não posso entrar em detalhes assim, mas é uma coisa minha. Mas eu senti a paz. E eu estou em paz. E compartilho com vocês essa paz. Ele dá a paz que não há entendimento, né? Então, meus queridos, o que nós temos que fazer para aumentar a nossa fé? Para se tornar um herói da fé? Para o seu nome virar lá, entrar na lista de Hebreus 11. Atitudes que evidenciam nossa fé. Primeira coisa, orar como os discípulos oraram. Em Lucas 17, 5, diz o seguinte, já estou acabando, hein, gente? Estou acabando. Dicas finais. Orar como fizeram os discípulos. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Lucas 17, verso 5. Então a gente tem que orar, Senhor, eu estou num mundo que tudo é racional, tudo é razão, fato, razão. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Então ora, clama para Deus aumentar a sua fé. Segundo, alimentar-se da palavra de Deus. Porque lá em Romanos 10, 17, diz o seguinte. Se quiser, ó, já põe lá o verso, ó, Romanos 10, 17. Isso aqui é para decorar, hein? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o que aumenta a sua fé? Contato com a palavra. Contato com a Bíblia. Lê a Bíblia, gente. Tá? É a palavra de Deus. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Terceira coisa. Quando for pedir, olha lá, está 1 João 5,14. Vamos lá, ó. Sempre que pedir, peça segundo a vontade de Deus. Essa é uma promessa que está escrita lá em 1 João 5,14, que diz o seguinte. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você quer receber, tu tem que pedir conforme a vontade de Deus. Ah, mas eu não sei a vontade. Pede para Deus te conectar com a vontade dEle. Ai, como? Salmos 37 diz o seguinte, deleita-te no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então, você tem que conectar a sua vontade com Deus, buscando Ele, se relacionando com Ele, contemplando Ele. Porque pela contemplação a gente é transformado. Pela contemplação de Cristo Jesus, quando você lê as histórias de Jesus, pesquisa, vai a fundo, Jesus vai transformar você. Entendeu? Então, a gente tem que pedir segundo a vontade dEle. E a última dica, buscar diariamente a comunhão com Deus. Porque lá em 1 João 5,4 diz o seguinte, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. A primeira oração que eu fiz hoje, né, a oração que eu iniciei, o que eu falei? Que eu sou um vaso quebrado. Todos nós somos vasos rachados. E aí, a gente precisa se encher do Espírito Santo diariamente. Só que por ser um vaso rachado, a gente segura ele ali muito tempo? Não. Sabe por quê? A gente está cheio de brecha.
cheio de falhas, que impedem ele permanecer ali. Então, a gente tem que pedir diariamente para que o Espírito Santo habite em nós. E quando você pede diariamente, se relaciona com Deus, a sua fé, ela vai sendo fortalecida, ela vai aumentar. E para concluir, eu vou concluir com a leitura que trouxe o sermão, que diz o seguinte: a vida presente é, na verdade, uma escola de fé. Então, vocês viram lá em Hebreus 11, né? Toda uma definição de fé e todo o caminho da fé, desde o início do mundo até os dias de hoje. Então, a fé ela é um processo. É uma escola que a gente vai aprendendo dia a dia. Ela vai aumentando dia a dia. Devemos falar da fé, viver da fé e agir pela fé. Nunca fale de desânimo, mas fale de esperança e vitória. E continuemos sempre olhando para cima, avançando sempre pela fé. Porque o que sustém a nossa fé é Cristo Jesus. Tem um trechinho de Caminho a Cristo, página 61, que diz o seguinte. Olha só, isso aqui é interessante. Presta atenção. Se tu não prestou atenção em nada até agora, presta atenção nisso. Se dermos lugar às nossas dúvidas e medos, ou tentarmos resolver tudo aquilo que não vemos claramente, antes de ter fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Então, se você está com dúvida, está com medo, e quer resolver com as suas próprias forças, a dor, a preocupação, o medo, só vai aumentar. Mas, se nos voltarmos para Deus, como nós somos, convencidos do nosso desamparo e dependência, se com humildade e confiante fé, levarmos as nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, que tudo vê em sua criação e tudo governa pela sua vontade, pela sua palavra e pelo seu poder, então Ele atenderá ao nosso clamor e fará com que a sua luz brilhe em nosso coração. Por meio da oração sincera, somos ligados com a mente do infinito. Pode ser que não vejamos as fortes evidências ao contemplarmos o rosto do nosso Redentor, ao Ele curvar-se sobre nós em compaixão e amor. Mas é isso que realmente acontece. Podemos não sentir o seu toque, podemos não ver que Ele está ali lutando por nós, mas a sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Isso é fé. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, Deus, Ele está com você. Ele está comigo. Ele está pronto para agir e defender a sua causa. Que nós possamos aumentar a nossa fé. Que o Espírito Santo aumente a nossa fé. E que os nossos nomes estejam lá gravados no hall dos heróis da fé. Porque hoje nós somos os heróis da fé da nossa geração. Aquele pessoal lá, eles cumpriram o papel e o dever deles e eles vão receber. Mas lembre do que falou, eles vão receber, mas a gente também precisa se aperfeiçoar na fé, para junto com eles sermos glorificados e recebermos o galardão eterno. Eu vou cantar uma música agora, que fala, ela marcou muito a minha vida. Um dia eu venho contar minha experiência, alguns já conhecem. Eu tive um problema sério de saúde, tive um câncer na região da garganta. E Deus encaminhou tudo e hoje eu estou aqui, falando bem resumidamente. E depois desse acontecimento, eu senti que realmente Deus me chamou para o ministério da música, de evangelizar através das canções. E essa música fez muito sentido para mim, que fala que Jesus, Ele é
a fonte da minha esperança. Ele quem sustenta a minha fé. E não importa o que acontecer aqui, porque desde que eu nasci, se for para eu viver ou se for para ele morrer, ele já selou para eu morrer, ele já selou a minha vida aqui. Então, que nós creiamos nesse Deus e firmemos nossa fé nele, para recebermos juntos o galardão que é estar no céu, que é morar nas mansões celestiais. E o principal, desfrutar da presença de Deus para sempre, face a face. E é sobre isso que eu vou cantar nesse momento. Em meu Jesus encontro paz, minha esperança nele está. Consolador na aflição, fonte de amor e salvação. A rocha eterna ele é, seguro abrigo contra o mal. É quem sustém a minha fé. Meu Deus conosco, Emmanuel. Em meu Jesus, Deus revelou a divindade em um bebê. E como servo aqui trilhou o Deus que em homem se tornou. Da eternidade ele se fez pecado em prol da salvação. Sou de Jesus e ele é meu, por ele sim eu viverei. Na rude cruz ele estendeu seus braços de amor por mim, sem merecer se entregou, toda a culpa suportou. Já não há mais condenação, ele glorifico nesta cruz, precioso sangue de Jesus. Vencendo sigo sem temer. Este é o poder de Cristo em mim, desde o nascer. E se eu morrer, Cristo selou minha vida aqui. Não há poder
Amém? Que possamos firmar a nossa fé no único e verdadeiro Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo e que a cada dia a sua fé se fortaleça e se torne inabalável. Oremos? Coloque-se de pé. Querido Deus, estamos aqui, Pai. Acabamos de receber essa sua palavra tão importante nos dias de hoje. O Senhor precisa encontrar fé nessa terra. E nós estamos aqui, Pai. E nós hoje dizemos, nós seremos portadores, somos portadores dessa fé que o Senhor quer encontrar. Então, desde agora, nós pedimos, aumente a nossa fé. Que possamos, Senhor, nos comprometer em nos conectar diariamente com a sua palavra, para que essa fé seja aumentada cada dia mais. Que possamos nos relacionar contigo, nos encher a cada dia do Espírito Santo, clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, Senhor, para que finalmente o reavivamento verdadeiro ocorra nessa terra, Pai. E o Evangelho seja pregado a todo mundo e o Senhor volte. Pai, somos vasos quebrados, mas clamamos a sua presença sobre nós a cada dia, Pai. Nos transborde para que não fique só em nós, mas que possamos compartilhar a sua luz a todo mundo. Estamos aqui, nos colocamos diante de Ti, nos entregamos em Suas mãos. Faça de nós instrumentos de salvação. Em nome de Jesus, eu clamo. Amém.